Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Mensana. Estou tão feliz hoje, mas eu estou muito feliz hoje, porque está aqui uma amiga minha de infância, a Flávia. Ela veio aqui me visitar e está aí assistindo, e a gente estava conversando sobre os grandes amigos que temos. Inclusive os cachorros são considerados os melhores amigos, né? Amigos do homem. Mas por que eu estou falando isso? Porque a convidada de hoje é doutora Vânia Túlio. Bem-vinda, muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço o convite. Então, ela é promotora do Ministério Público de São Paulo, né? Do meio ambiente, dos animais. Se apresenta. Ok. Eu sou Vânia Túlio, promotora de justiça desde 1986. Já faz bastante tempo, quase me esqueço. Que experiência, hein? Estou, portanto, há 25 anos no Ministério Público de São Paulo, muita honra. Há 6 anos no GCAP. O GCAP é um grupo especial de combate aos crimes ambientais e de parcelamento irregular do solo urbano. Então, a gente trabalha com todos os crimes do meio ambiente, mais os crimes de parcelamento irregular do solo. E, obviamente, que dentre os crimes ambientais estão os crimes contra a fauna. Contra a fauna e contra os melhores amigos dos homens, dos né? homens. São tidos os cães como sendo os melhores amigos dos homens. Sim. Sabe que eu já tive 13 cachorros? Uau! Quando eu tinha, eu acho que eu devia ter uns 12 anos, minha mãe, se estiver assistindo, tive 13 cachorros. Aí minha mãe ia trabalhar, meus pais saíam para trabalhar, eu colocava todos dentro de casa. Ficava tudo lá na sala e era carpete. Então imagina, eu achava que a minha mãe nem ia perceber, imagina, né? Quantidade de pelo. 13 cachorros dentro de casa, sem falar no bezerro. Uau! Tive um bezerro, que o nome dele era Chico Malta, da novela. Como é que chamava a novela? Roque Santeiro. Roque Santeiro. Era criancinha, né? Mas eu amava aquele bezerro. Demais, demais. Mas é isso aí. E falando em animais, como é que a gente sabe que um animal está sofrendo maus tratos? Bom, como é que você sabe que uma pessoa ou que uma criança está sofrendo maus tratos? Não é? Sim, a gente... Guardadas as devidas proporções, é a mesma situação. A ciência já provou que os animais são seres sensíveis. Portanto, eles têm uma estrutura orgânica e nervosa similar à dos humanos. Eles também, nos animais também existe o sistema límbico, que nos seres humanos é responsável pelas emoções. Os maiores neurocientistas do mundo, reunidos em Cambridge, inclusive juntamente e liderados por Stephen Hawking, que morreu recentemente, declararam
que as estruturas neurais que nos seres humanos são responsáveis pela consciência também estão presentes nos mamíferos, nos polvos, nas aves e em vários outros animais. Olha só. Portanto, os animais sofrem nas mesmas condições, guardadas as devidas proporções, repito, nas mesmas condições em que nós, seres humanos, sofremos. Também eles sentem dor, também eles sentem medo, também eles sentem pavor, também eles sentem alegria, também eles sentem saudade, enfim. As emoções e as sensações físicas, eles têm a capacidade de sofrer e de experimentar da mesma forma que nós, guardadas as devidas proporções, não são situações análogas. Olha só. Então, é possível, quando você vê um animal numa situação, é simplesmente colocar-se no lugar dele. Aliás, esse é um princípio de medicina veterinária, o princípio da analogia. Você se coloca no lugar do animal. Se você, naquela situação, se sentiria medo, sentiria pavor, sentiria dor, sentiria calor, sentiria frio, e isso não é bom, você deve abster-se de praticar uma conduta ou manter naquela situação em que você se encontra em relação ao animal. Então, se você olha um animal que ele vai estar sangrando ou com a pata quebrada, aí é fácil de você verificar que ele está sofrendo. Pode não estar em situação de maus tratos, ele pode ter sofrido uma queda, se deitado, se machucado, enfim. Mas já é um indicativo, ele está sofrendo. Se ele está sofrendo, a gente tem que descobrir qual a causa daquele sofrimento. Investigar. E se alguém praticou aquela ação que levou ele àquele sofrimento. E aí nós vamos começar a pensar em maus tratos. Então, se o animal está preso num cubículo, está magro, está totalmente debilitado, você não vê água, não vê comida. Em tese, em princípio, aquele animal está em situação de maus tratos, porque alguém colocou ele ali, trancou ele ali e deixou ele ali sem comida e sem água. Então, essa pessoa vai responder por um crime de maus tratos, não é? O sujeito que vende animal silvestre na feira, por exemplo, esse animal ele foi retirado da natureza sem licença, então ele foi retirado de um ambiente onde ele viveria de forma como todos os animais vivem, silvestres, livre. Então ele foi retirado. Se for um filhote de onça, por exemplo, se for, na maioria das vezes, a mãe foi morta, porque um animal de grande porte não permite retirar sua cria se você não matá-la. Se for ave, normalmente ela vai estar numa situação de falta de alimentação, de falta de água, tartarugas, enfim. Todo esse comércio ilegal de animal silvestre enseja também maus tratos, além de ser um crime, porque vender animal silvestre fora das circunstâncias estritas previstas na lei é crime. Além desse crime, esses animais invariavelmente estarão em situação de maus tratos. Também é um outro crime. E os animais também sofrem por conta de brigas em casas, né? Sim, porque existe um vínculo emocional entre o animal e aquela família e entre pessoas daquela família e o animal. Inclusive o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, já estabeleceu, a bem na verdade, direitos de visita de casais que se separaram. Então, direito de visita daquele que não vai ficar com um animal. Então, juízes de primeiro grau já decidiram dessa forma, houve recurso até chegar, depois vai para o Tribunal de Justiça até chegar no Superior Tribunal de Justiça, portanto em Brasília. Então já passou por 3 julgamentos e eles decidiram que sim, não apenas no interesse da pessoa que se apega ao animal, mas também no interesse do próprio animal, que cria vínculo emocional com a família. Emocional, exatamente. Cria vínculo emocional com a família. Interessante isso. Isso é novo. É relativamente novo. No STJ é bem recente. Eu acho que é esse ano, do comecinho desse ano, uma coisa assim. É bem recente. E quanto aos animais silvestres importantes, né, para as nossas florestas, e há tráfico há mais de 50 anos. Sim. E foi bom você falar de silvestres, porque quando a gente fala de sofrimento animal, as pessoas sempre pensam em cachorro e gato. Não é? O que eu falei sobre senciência e consciência se aplica totalmente aos animais silvestres, que também formam família, que também protegem suas crias, que também têm o direito de viver em liberdade e de ter um ambiente adequado
em condições de suportar aqueles animais, de alimentar aqueles animais, de dar alimento àqueles animais. Então, a degradação do ambiente, ela vai contra o animal silvestre, porque ele perde a sua casa, ele perde o seu habitat. E aí, eu gostaria de falar de essa é uma coisa que as pessoas não pensam, que o animal silvestre sente, sofre. Além do que é importante para o meio ambiente. E é fundamental para o meio ambiente. Sem animal silvestre, as nossas florestas acabariam. Os animais são dispersores de sementes. Animais são barreiras biológicas, portanto, inúmeras doenças zoonóticas, aquelas que são transmitidas de animais para humanos. Inúmeras dessas doenças, elas não são transmitidas para o humano na medida em que ele não mantém contato com os silvestres, porque os silvestres são hospedeiros de vários fungos, de vários bactérias que no momento, e elas vivem ali, não fazem mal nenhum a eles, mas no momento em que você entra em contato com um animal silvestre, você corre o risco de pegar uma doença, e na maioria das vezes ela é fatal. A psitacose pode ser fatal, a febre amarela pode ser fatal. Então, são doenças, na medida em que você mantém contato com animais silvestres, você corre o risco de contrair essas doenças. Mas eu estava dizendo que os animais são fundamentais para a preservação das matas, das florestas. Nós temos as abelhas que polinizam, inúmeras frutas não chegariam até os nossos pratos se não fossem as abelhas, né? E aí eu faço um alerta, porque nós temos uma quantidade imensa de defensivos agrícolas que estão sendo liberados e que vão ser jogados nos cultivos próximos das matas, e nós já temos a crise de abelhas, e entre esses defensivos que estão sendo liberados agora no Brasil, está um que comprovadamente pelos Estados Unidos é responsável pela morte das abelhas. Então, é uma questão complicada. Então, não só insetos, como as abelhas, mas os animais são extremamente importantes para a manutenção das florestas e para manter o meio ambiente equilibrado. Que será de nós, né? Exatamente. Aquele meio ambiente ecológico, aquele meio ambiente ecologicamente equilibrado, que nos termos da Constituição Federal é direito de cada brasileiro, é direito de cada um de nós. E dever do Estado, portanto, manter o equilíbrio ecológico. Aliás, é um dever intergeracional, porque a Constituição diz que o meio ambiente tem que ser preservado não apenas para nós, para essas gerações, mas também para as futuras gerações, para aqueles que ainda não nasceram. Então essa é uma obrigação de todo o governo brasileiro e também um dever de todo brasileiro. Mas antes de qualquer coisa, é um direito de cada brasileiro ter o meio ambiente equilibrado, porque sem meio ambiente equilibrado, a gente já o homem não se perpetua na Terra. Aquecimento global. Exato. E os animais acabam se adaptando muitas vezes, né? Alguns se adaptam, mas muitos morrem. E aí você está falando de adaptação, quando a gente está falando de animal silvestre, a gente fala assim, o Brasil é biomega diverso. Sim, ele tem uma grande diversidade de espécies. Mas ele tem uma quantidade pequena de espécimes, portanto, de animais em cada espécie. E além disso, 40% dos nossos animais silvestres são endemistas, ou seja, eles só vivem naquele determinado bioma onde eles nasceram. Se você desmatar aquela área, se você tirar ele dali, ele não consegue se readaptar a outro. Então, morreu a floresta, morreu aquela mata, todos os animais endemistas morrem juntos. E os animais endemistas também são responsáveis pela perpetuação da floresta, porque eles distribuem sementes, enfim. Então, é uma situação complicada, mas que é fácil da gente perceber. Porque a gente está vivenciando isso. A gente está vivenciando a consequência do descaso com o meio ambiente. Exatamente. Não é? E aí é importante falar também que contra a preservação, entre aspas, a preservação do meio ambiente, se fala em desenvolvimento econômico. Mas nós temos que... Bom, mas o desenvolvimento econômico, isso desde um século e meio atrás, o desenvolvimento econômico, eles têm que estar atrelado à preservação do meio ambiente. Aliás, isso está no artigo 170 da Constituição do Brasil. Tá certo? Então, você tem que desenvolver economicamente, social e economicamente, mas de uma maneira sustentável. Que significa crescer sim, usar os recursos ambientais, mas de forma responsável, porque os recursos ambientais são finitos. A água acaba, a madeira acaba, os rios secam,
Então, se você não usar o ambiente, os recursos ambientais de uma maneira responsável para preservar para você mesmo e para os que ainda virão, você perde esses recursos ambientais. Podia até aproveitar, doutora Vânia, se a senhora puder dar dicas como preservar, algumas, de como preservar o meio ambiente. Olha, nada como uma autoridade no assunto. Não, eu não sou só promotora de justiça, mas que como a gente trabalha com os crimes ambientais, a gente, até para poder tipificar a conduta como crime, a gente tem que acabar estudando várias questões, várias matérias, não é? Mas, o que eu poderia dizer? Eu acho que, vamos falar do Brasil, eu acho que a gente tem que cobrar do governo federal, dos governos estaduais, dos municípios, dos prefeitos, portanto, daquele que tem o poder executivo, porque é o poder executivo quem faz obras, quem constrói pontes, quem desvia cursos d'água para uma obra qualquer, enfim. Então, quem executa todas as políticas existentes no país é o poder executivo, tá certo? Então, eu acho que é dever de cada um de nós exigir de cada poder executivo, portanto, prefeitos, governadores e presidente da República, a preservação do que nós temos, a preservação da mata, do bioma da Mata Atlântica, a preservação de todos os biomas, das florestas, das matas. As nossas matas não possuem animais em quantidade suficiente, por exemplo, para serem caçados. E existem 4 projetos de lei hoje tramitando que autorizam a caça de animais silvestres. Enfim, e aí, existem inúmeros estudos científicos, tanto para demonstrar que as nossas matas já sofrem a síndrome da floresta vazia, ou seja, já não se encontram determinados animais, caminha-se dias na floresta amazônica para encontrar determinados animais, e também, atrelado a esses animais que estão desaparecendo, também estão desaparecendo vegetais. Espécies de árvores que estão atreladas a esses animais, na cadeia de alimentação. Olha só, que coisa. Então, não é só o animal. Então, quando você caça um animal, você mata um animal, se você faz isso sistematicamente, a ponto de extinguir aquela espécie, como foi feito, por exemplo, com a ararinha azul, que ela não foi extinta por caça, mas ela foi extinta por conta do tráfico ilícito de animais, tá certo? A ararinha azul desapareceu das nossas matas e é um animal extinto na natureza, porque foi caçada na natureza, então foi caçada, viva e vendida. Até a ganância. Sim, sempre a ganância humana, sempre a ganância humana. E a ignorância também. E a ignorância. Por vezes é ignorância, muitas vezes a ganância supera qualquer outra, enfim. Então, nós temos 4 projetos de lei que liberam a caça de animais silvestres no Brasil, tá certo? E existem vários estudos científicos que mostram que nós não temos quantidade de animais em número suficiente para suportar a caça. E aí? E aí? Se nós não tivéssemos, nós temos o exterior em vários países, muitos países já proibiram a caça, outros estão limitando a caça de forma bastante significativa. Países da África, salvo engano, como a Zâmbia, já proibiu a caça porque descobriu que o safari fotográfico rende mais, emprega mais do que a caça por troféus, a caça por cabeça de animais, por exemplo. E não bastasse tudo isso, impera no direito brasileiro e no direito mundial o princípio da precaução. Que significa o quê? Se eu não tiver certeza científica de que uma atitude, de que uma atividade que eu vou desenvolver vai causar um impacto, não vai causar um impacto negativo na natureza, então se eu não tiver certeza científica disso, eu tenho que deixar de atuar. É por isso que existem todos os órgãos de controle ambiental, que existem os estudos de impacto ambiental. Vale para qualquer coisa, vale para empresa, vale para intervenção em curso d'água, para desvio de curso d'água, para ponte e tal, mas não vale para animal silvestre. Animal silvestre não precisa de estudo de impacto ambiental. É o que esses 4 deputados, na verdade, traduzem, porque nos 4 projetos de lei não existe a menor preocupação em verificar como que vai ser essa caça, se existe condições
para exercer a caça, não tem nenhuma preocupação em relação a isso. Libera-se a caça por esporte, por divertimento e profissional. Inclusive os animais serão caçados, poderão ser comercializados, suas peles, suas carnes. Então o brasileiro precisa também se posicionar em relação a isso. Será que o brasileiro quer realmente que pessoas armadas, estrangeiros, venham para cá munidos com armas, com cachorros, entrem nas nossas matas para caçar nossos animais? Que estrago isso. Será? É isso. E para os protetores de cães, não é? O uso de cães. Eu quero o melhor para meus filhos. Exatamente. Eu também quero. Eu tenho netos. Exatamente. E a empatia é uma condição de saúde mental. Você se compadecer do outro, você colocar ao lado do outro quando ele está sofrendo e, na medida do possível, impedir que aquele sofrimento, cessar aquele sofrimento. Então, empatia é uma condição de saúde mental. E falou, é isso, não é? E os psicólogos e os psiquiatras já demonstraram e já entendem a crueldade, por exemplo, e as caçadas sempre envolvem crueldade, e a crueldade está proibida na Constituição Federal, já falei, repito, submeter os animais, qualquer animal, a atos de crueldade, está proibido na Constituição Federal do Brasil, de 1988, portanto é lei maior, tá certo? Então, a crueldade, já disseram os psiquiatras e os psicólogos, que elas são indícios de desvio psicológico. E a continuidade nisso está associada, inclusive, a sadomasoquismo. Sim. É isso. Nós vamos promover isso. Porque na medida em que você autoriza a caça, você está promovendo uma total insensibilidade em relação ao sofrimento dos animais. Uma absoluta insensibilidade ao sofrimento deles. E que ser humano é esse? E que exemplo esse ser humano vai dar para o seu filho? Porque crianças ou adolescentes também poderão caçar. Que exemplo essas crianças e esses adolescentes terão? Que adultos eles se transformarão? É isso que o Brasil quer? Aí entra que as vontades humanas são infinitas, mas os bens são finitos. Como que essa frase entra nesse assunto? Então, eu acho que esse assunto seria muito melhor abordado por um psicólogo. Mas, para o direito, as vontades humanas, a gente traduziria isso. O meu direito acaba quando começa o seu direito. Então, as vontades humanas, elas podem até individualmente serem infinitas. Mas o exercício dessas vontades humanas, ele esbarra no exercício da vontade humana do outro, e todo o exercício de todas as vontades humanas que se pressupõem, teoricamente, infinitas, esbarram no ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico, portanto, regra a conduta humana, de modo a fazer com que haja uma convivência social harmônica que permita o desenvolvimento tanto da sociedade, dos indivíduos, quanto do próprio Estado. Então, as vontades humanas podem individualmente serem infinitas, mas elas não podem ser exercidas de forma infinita, até porque o ambiente não aguenta, não suporta, nós já estamos no limite, né, de uso dos bens ambientais, mas também porque vai esbarrar no outro. E aí a gente tem que estabelecer. Estou bem preocupada, porque estamos no limite mesmo, né? E agora essa nova lei, né? Bom, enfim, mas e a importância do meio ambiente para o homem é fundamental. É a nossa casa, não? A gente precisa disso. A terra é a nossa casa. Ela é nossa riqueza, nosso bem precioso. Ela nos dá água, nos dá ar e nos dá meios de obter alimentos, que é o que a gente precisa fundamentalmente para viver. Sem isso a gente não sobrevive. Portanto, um meio ambiente equilibrado, ele fornece tudo isso e muito mais para o ser humano.
Não é à toa que ele está garantido na Constituição Federal. Não é à toa que ele é um dever de todos os governantes, isso é um dever do poder público garantir esse meio ambiente equilibrado. Não é? E o Estado se preocupa com os animais e também com quem quer defendê-los? Veja, nós temos um ordenamento jurídico, sim, de proteção aos animais. Nós temos esse artigo da Constituição Federal, que eu já falei, o 225, que não somente protege os biomas, enfim, os animais, seus ninhos e tal, mas também protege o indivíduo animal, o animal individualmente. Nós temos, por exemplo, a Constituição do Estado de São Paulo, para ficar na Constituição do Estado de São Paulo. Nós temos a Constituição do Estado de São Paulo, que proíbe a caça sob qualquer pretexto. E que também repete, mais ou menos, os termos da Constituição, veta a crueldade contra animais, tá certo? Mas também, num artigo específico, proíbe a caça sob qualquer pretexto. No Estado de São Paulo, nós temos, ali na Casa Militar, a Subcoordenadoria de Proteção aos Animais, cães e gatos. Então, o CIEDAD, ele foi criado no meio do ano passado, e ele está aí, ainda vem funcionando exemplarmente. A patrulha animal, essa é uma política estadual, portanto, é para vigorar no estado todo, tá certo? Não apenas na cidade de São Paulo, mas para vigorar no estado todo. Já foi colocado em prática na cidade de São Paulo e na Grande São Paulo, portanto, nas 39 cidades que compõem a região metropolitana de São Paulo. E essa política é para se expandir para todas as cidades do município. Desculpem, para todas as cidades do estado, não é? E aqui ela funciona, são duas ambulâncias, um médico veterinário, com um policial militar ambiental, com um policial militar, que atende as denúncias de maus tratos, vai até a residência. Se o animal efetivamente estiver em situação de maus tratos, tem um médico veterinário para constatar isso, porque é só ele que pode constatar. E mais importante, para recolher o animal, se ele estiver precisando de tratamento imediato, para recolher o animal, encaminhar o animal para tratamento imediato e depois para uma ONG que vai ficar com esse animal até encaminhá-lo para doação. Não é? Então, no município de São Paulo, nós temos uma coordenadoria dentro da Secretaria de Saúde, nós temos a COSAP, que é a Coordenadoria de Proteção Animal também, que trabalha com cães e gatos. Aí, gente, prestem atenção, anotem. Então, a gente tem uma estrutura, São Paulo tem uma estrutura boa, mas que poderia e deveria melhorar. O Brasil, então, nós temos a Constituição Federal. Vamos trabalhar para isso. Vamos. Nós temos a lei dos crimes ambientais, que eu já falei, a gente tem a lei da fauna, a gente tem um decreto que regulamenta a pesca também, então quando pode pescar, que tamanho, enfim, que é uma forma de proteger aquele recurso, que é tido como recurso ambiental. Então a gente tem uma estrutura razoável, mas nós temos sanções muito brandas. Então, o crime do artigo 29, que é caçar, matar animal silvestre, é de 6 meses a 1 ano. O crime do artigo 32, que é ferir, mutilar, abusar ou maltratar animais, e aí qualquer animal doméstico, domesticado, em rota migratória ou silvestre, a pena é de 3 meses a 1 ano. Então, é uma pena profundamente branda. Que não seria, então, o caso, tá? Então, tem que aumentar as penas, tem que exacerbar essas penas, até porque o tráfico de animais a gente não consegue investigar, porque a pena não permite que a gente use os instrumentos processuais de investigação, então a gente fica com as mãos atadas. Então, precisaria aumentar as penas, mas precisaria também estruturar melhor o IBAMA, o ICMBio, que são os órgãos responsáveis pela preservação, pela fiscalização e conservação das nossas florestas e dos animais que estão ali dentro. Então, o IBAMA e o ICMBio tem que ter mais fiscais, tem que estar melhor instrumentalizado, mais viaturas, da mesma forma que as polícias militares ambientais, que as guardas civis metropolitanas ambientais e, fundamentalmente, que a polícia civil. A necessidade seria
extremamente importante, fundamental e essencial que se criassem delegacias especializadas. E essas delegacias especializadas teriam que, obviamente, estar estruturadas com pessoal adequado, treinado, capacitado, com médicos veterinários, porque é necessário, nas vistorias que a Polícia Civil vai fazer em caso de maus tratos, é fundamental que vá acompanhada de um médico veterinário. Enfim, só lei não basta. O Estado precisa estruturar o poder público, os órgãos do poder público, para que eles possam dar concretude, ou seja, para tornar aqueles artigos da lei e da Constituição Federal realidade. Isso é fundamental. E a participação da sociedade, cobrando isso dos políticos, é fundamental. É fundamental. É um trabalho em conjunto. Exatamente. Olha, nosso tempo infelizmente acabou, mas para finalizar, eu quero te fazer uma última pergunta. Eu sou psicanalista. Aí, na minha cidade, a 140 quilômetros daqui, eu tenho uma clínica, um day spa. E, então, eu trabalho com psicanálise, trabalho com hipnose, enfim, eu trabalho com a mente humana. Eu fico aqui imaginando como fica o seu mental, como que você faz para se equilibrar, porque não é fácil. Não, não é. Tá trabalhando com isso e tá assim de cara com essa realidade que a gente está vivendo e assim as consequências já que estão causando tudo isso daí para todos nós, né? Como é que é isso? Olha, eu fui promotora do júri muitos anos. E como promotora do júri, a gente aprende na prática a controlar as emoções. Como promotora do júri, eu ia para local de homicídio. Então, eu conheço as várias formas de morte de um ser humano. E isso também treina o emocional da gente, não é? Porque você não pode ir para um local de homicídio e desmaiar. Você não pode ir na frente dos policiais, você não pode ir para um local de homicídio e sabe, você tem que fazer o seu trabalho profissional. Então, o profissional sempre falou muito alto para mim. Então, eu consigo, guardar as minhas emoções e fazer o que eu tenho que fazer profissionalmente. Certamente deve ter um curso aí. Enfim, mas eu sou apaixonada pelo que eu faço. Agora, quando se trata de animais, que eu sou mega blaster apaixonada, aí fica difícil controlar o emocional, não é? Mas eu consigo manter a isenção que eu tenho que manter para cumprir a lei. Muitas vezes eu engulo o emocional e faço a lei e cumpro a lei da forma e nos limites em que eu posso atuar. E aí depois é comigo com o meu travesseiro. Aí depois é comigo com o meu travesseiro. É importante. É comigo com o meu travesseiro. Deixar fluir, deixar... Mas eu tenho assim... Eu nunca me excedi na minha atuação. Então, eu consigo manter o profissional dominando. E eu sei os limites da minha atuação. E eu vou até onde eu posso ir. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Olha, muito obrigada por sua presença, por todas essas informações. Eu que agradeço. Esse trabalho de conscientização que tem que ser feito diariamente, não é mesmo? Eu agradeço muito. Eu que agradeço a oportunidade. E agradeço aí a audiência de vocês. Boa noite e até quinta-feira que vem.
mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro.